Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. O meu nome é Ângelo Rega. O objetivo deste webinar é fazer uma apresentação do Software Business Planner. Maioritariamente a audiência de hoje é constituída por pessoas provenientes de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Portanto, nós temos, como sabem, três versões deste software disponíveis, uma versão portuguesa, cabo-verdiana e angolana. Nós vamos hoje fazer a apresentação do Business Planner Portugal, porque é a versão transversal a todos estes países. Connosco está o Rui Alves. O Rui Alves é nosso parceiro de desenvolvimento de ferramentas de gestão. É ele também uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento desta ferramenta. Será ele que vai fazer a apresentação do produto, sendo que no final abriríamos aqui espaço para algum esclarecimento de dúvidas que tenham. Poderão fazê-lo através do chat, ou então levantam a mão, eu poderei dar a possibilidade que vocês intervenham e manteremos alguma base de diálogo, se assim desejarem. Rui, da minha parte, podes avançar com a apresentação. Ok, Ângelo, obrigado e obrigado a todos pela vossa participação. Como o Ângelo disse, o objetivo será aqui demonstrar um pouco o que é a aplicação Business Planner, que a RCR comercializa e desenvolve também. É uma ferramenta feita e desenvolvida componentes que a aplicação tem: plano de negócios, plano estratégico e o estudo de viabilidade económico-financeira, toda a parte dos cálculos que são associados a um projeto de investimento, por exemplo, e demonstraram aqui um bocadinho o que é que a aplicação faz. Ângelo, se não te importas de me dar aqui a passagem para eu poder partilhar o ecrã. Eu vou já partilhar o ecrã já muito rapidamente. Portanto, eu entrei aqui já no software Business Planner. Como o Ângelo referiu, eu vou mostrar aqui a versão PT, mas ela é transversal, tirando duas ou três nuances, mas mais de característica digamos, mais a área de contabilidade, balanço, administração de resultados. Digamos, é a área que elas são duas aplicações que são comuns. Eu ia aqui abrir uma versão de demo, digamos um projeto de demonstração, chamo de demonstração porque já tem alguns dados inseridos, e para explicar um bocadinho o que é o software e que tipo de interação é que nós podemos ter com o mesmo. Portanto, o software está, basicamente, aqui a introdução que eu em modo de introdução, vou dizer que é uma aplicação extremamente fácil de trabalhar, ou seja, nós desenvolvemos uma ferramenta, e aqui o nome de ferramenta ganha esta importância porque de facto é uma ferramenta de apoio à gestão, é um software que permite a quem trabalha nestas áreas de gestão ou quem pretende desenvolver planos de negócios, estudos de viabilidade, é uma ferramenta extremamente útil. Não é só uma ferramenta que está ao nível, e está, digamos, ao nível de quem é formado nas áreas de gestão. Nós temos a experiência de ter o software instalado, nomeadamente à frente de algumas startups. Isto porque nós temos uma parceria também com a academia e com alguns institutos de ensino superior, onde o que destacamos mais é o Instituto Politécnico de Setúbal, com a incubadora IPS Startup a servir digamos, de ligação com esta aplicação. Eles utilizam esta aplicação para as suas startups e para as suas incubadas desenvolverem os seus planos de negócios e os seus projetos para a apresentação a candidaturas de investidores e até candidaturas oficiais da União Europeia. Portanto, e temos também depois um outro leque de clientes que trabalham muito na área da consultoria, da assessoria de gestão, e que desenvolvem projetos de investimento para os seus clientes e de apoio de consultoria, e utilizam também a aplicação. Portanto, temos aqui um lado profissional de utilização da aplicação e o lado académico também. Este lado académico é um lado que nos tem ajudado também bastante a ter uma desta aplicação e dos termos. Portanto, tudo o que nós utilizamos
em termos de metodologia, de trabalhar um estudo de viabilidade económico-financeira, um plano de negócios e um plano estratégico, ele está associado a tudo aquilo que é tudo são as boas práticas que são ensinadas nas faculdades e nas universidades. Portanto, nós aqui não estamos a inventar nada em termos de metodologias, estamos sim a aplicar essas metodologias que já são amplamente utilizadas e conhecidas. Relativamente ao software, dizer que ela de facto é uma ferramenta extremamente ágil de trabalhar. Nós desenhámos-la desta forma, que ela fosse uma aplicação, um software, um programa muito fácil de trabalhar e muito ágil, sem que o utilizador perca muito tempo nas suas configurações. O software, antes de entrar aqui há alguns pormenores, eu tenho aqui uma barra no topo, que tem as opções principais, esta opção aqui das ajudas e que está ligada aqui às licenças, aos updates e à ajuda principal da aplicação. É possível entrar no suporte técnico a partir da aplicação. E existe esta barra aqui principal, que não tem assim muitos botões, e é muito simples de trabalhar, onde eu destacaria estes dois, o criar cópia e o transferir, que estão muito associados à parte colaborativa e à parte de simulação que o software permite fazer. O criar cópia permite criar várias cópias do próprio projeto e, desta forma, tendo um projeto base, conseguir desenvolver mais do que um projeto, 2, 3, 4 simulações do mesmo projeto para com outras vertentes, digamos, com aumento de investimentos, etc., para verificar se o projeto se comporta da mesma maneira, se houver alterações a nível de algumas variáveis. E depois o transferir, que é, digamos, a ferramenta, a opção colaborativa que nós temos no software, que permite transferir ou importar ou exportar projetos para outros colegas nossos que estejam a utilizar a nossa aplicação. O software, como sabem, é um software de instalação monoposto. As licenças são perpétuas, são de instalação em cada posto. Cada utilizador que queira trabalhar com o software terá que ter uma licença. Portanto, e se nós tivermos mais do que um utilizador a trabalhar com o software, se nós quisermos partilhar projetos com eles, é utilizar estas opções e facilmente nós conseguimos transferir os projetos, porque os projetos não se limitam só a ser um fecheiro, é um conjunto de fecheiros que vão agregados aquilo que simboliza o que é um projeto de Business Planner, e essa informação depois é transferida. Nos relatórios e nas outras opções eu já vou falar mais daqui um bocadinho quando estiver a prosseguir. Bom, relativamente então aqui ao conjunto de planos que é possível fazer com o Business Planner. Existem 3 planos, ou seja, esta ferramenta permite fazer 3 tipos de planos. Um que é o plano financeiro, ou o que na gíria nós chamamos de estudo de viabilidade económico-financeira, que vai analisar a viabilidade económico-financeira de um determinado investimento que se vai fazer, não é? De um projeto de investimento. Um plano de negócios, que segue todos os tópicos, toda a sequência lógica de como é que é fazer um projeto um plano de negócios, e que permite acompanhar o utilizador ao longo também segue na mesma lógica do plano de negócios, mas que está mais vocacionado para a área estratégica, ou seja, é amplamente muito mais utilizado para empresas que já existam, que já estejam no mercado e que eventualmente tenham que fazer algum tipo de alteração estratégica ou replaneamento estratégico, e é uma opção muito interessante de utilizar. Portanto, estão aqui 3 áreas todas juntas num único só programa e num único só projeto. Significa que eu, num projeto, e eu posso fazer os projetos que eu entender, o software, um projeto, 10 projetos ou 100 projetos que o software não tem limite, e eu posso utilizar num determinado projeto apenas só fazer carregar em plano financeiro, plano de negócio ou plano estratégico, eu acedo a cada uma das áreas. Muitas destas opções, algumas destas opções, elas são partilhadas entre os vários planos. Significa que se eu preencher um determinado mapa, por exemplo, um mapa de recursos humanos no plano de estudo de viabilidade, ele vai estar integrado no plano de negócios também. Okay? Portanto, não tenho que duplicar informação e essa informação já está disponível.
No plano financeiro, basicamente é um plano que são mapas muito semelhante àquilo que existe no Excel, totalmente trabalhados, totalmente preparados para que sejam para o desenvolvimento de um projeto de investimento. Todos estes menus seguem um encadeamento, ou seja, nós temos isto focado de maneira a que, e todos sabemos que o projeto de investimento assenta muito em 3 vértices: o vértice do investimento, desenvolver um plano de investimento, saber qual é o investimento que a empresa vai ter, então desenvolver esse investimento e associar a esse investimento as depreciações, as amortizações que vão estar inerentes aos ativos que nós vamos investir, e que no caso do software, no caso do Business Planner, permite trabalhar também com investimentos históricos, ou seja, significa que a empresa já tem investimentos históricos a decorrer, se for uma empresa existente, se não for uma startup, e ela poder amortizar os seus investimentos históricos dos últimos anos ao longo dos próximos anos previsionais. Depois, para além deste vértice de investimento, tem o vértice depois dos cash flows de exploração, constituído pelos rendimentos, vendas de produtos, vendas de serviços, as vendas das mercadorias e os gastos com recursos humanos, os FSEs, as eletricidades, os transportes, etc. Tudo que são gastos inerentes ao estudo ou ao projeto. E depois, o último vértice, o terceiro vértice, que é o financiamento, ou seja, nós temos investimento, exploração e financiamento que nos vai financiar, conjuntamente com algum fundo de maneio que vem da exploração, nos financiar o investimento que nós vamos fazer. E a partir daí o software depois vai calcular a viabilidade, ou seja, os prazos de recuperação, qual é que será a recuperação ou a viabilidade que esse projeto irá ter. O software, neste exemplo, eu tenho aqui a mostrar que está preparado para 5 anos. Nós estamos aqui a ver o mapa de pressupostos, que é um mapa muito simples e muito introdutório da aplicação, onde são definidas algumas taxas e alguns prazos que são necessários ao programa, mas eu aqui queria destacar este cabeçalho aqui em cima, onde tem o ano 0 e o ano 2020 a 2024. Ou seja, eu, neste caso, neste exemplo, eu configurei, e aqui nas definições eu posso aceder às definições, configurei que este projeto começaria no ano 2020 e que teria 5 anos de projeção. Neste caso está em moeda euro, mas eu posso pôr aqui a moeda que eu quiser e o software assume essa moeda. Ele está preparado para trabalhar até 20 anos, ou seja, eu consigo fazer um projeto, uma projeção e um estudo de viabilidade até 20 anos. Nós sabemos que entre 3 a 5 anos é o normal de ter um projeto de investimento, até porque mais do que isso poderá começar a ser alguma futurologia, nomeadamente até para projetos com menor dimensão, mas todos sabemos que alguns projetos com maior dimensão, então se estiverem associados ao mercado imobiliário, por exemplo, às vezes carecem de um pouco mais de projeção para perceber se de facto é viável ou não, porque como sabemos, montantes muito grandes de investimento também levam mais tempo a amortizar e levam mais tempo a retornar. Então é essa a capacidade que nós colocamos dentro desta nova versão, até nesta versão que eu estou aqui a mostrar, que é a possibilidade de estender até 20 anos de projeção. Neste caso, o software também permite, a meio do percurso do projeto, eu neste caso tenho aqui 5 anos, mas se eu quiser alargar para 6 ou para 7, ou quiser reduzir para 3 anos, a qualquer momento eu posso fazer isso dentro do projeto, ok? Porque nós sabemos também que, à medida que nós estamos a desenvolver um projeto de investimento, ele depois vai necessitar de alguma capacidade de negociação com quem nos vai emprestar o dinheiro, ou investidores ou banca. E às vezes a viabilidade pode ser, o projeto pode não ser viável para 5 anos, mas se aumentarmos mais um ano, pode ser que ele seja viável. E depois depende muito da observação e da análise que é feita a partir de quem está a trabalhar que está a trabalhar no projeto. Mas, voltando então aqui, o software, vamos então ao primeiro vértice. A primeira coisa que o software permite desenvolver é os investimentos. Qualquer um destes menus também de referir podem ser acedidos a qualquer altura, ou seja, nós temos esta sequência, mas é uma forma de ajudarmos e de guiarmos os nossos utilizadores a preencher um projeto de investimento ou a preencher um plano de negócios de uma forma lógica. No entanto, à medida que nós vamos preenchendo, nós podemos sempre arrancar com o software e com o projeto mais tarde e voltarmos a preencher, voltarmos atrás, preenchermos outros mapas que não estavam ainda preenchidos ou fazer determinadas alterações que ainda não tinham sido contempladas dentro do projeto. Portanto,
a ideia da lógica do menu sequencial não é para ser, pode não ser obedecida à regra, qualquer utilizador pode trabalhar com o software e aceder a qualquer altura, a qualquer menu. O objetivo é mais de guiar, digamos, de acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Nos investimentos, que é a primeira parte, eu já tenho aqui alguns investimentos inseridos. Existem estes mapas distribuídos por ativos tangíveis e intangíveis, onde é possível eu definir um a um o tipo de investimento que eu vou fazer. E quando estou a falar um a um, imagina, estou aqui neste exemplo que é o equipamento básico e estou a definir, tenho aqui 4 investimentos que eu adicionei, mas eu posso adicionar mais. Basta carregar aqui neste botão. Todos estes quadros são dinâmicos, significa que eu posso acrescentar mais linhas àquelas que já existem, ou aos produtos, aos investimentos, porque isto também é válido para os produtos, como já vamos ver daqui um bocadinho, ou até aos recursos humanos, aos gastos, aos custos com pessoal, e eu posso adicionar mais. Portanto, posso chegar aqui, preencher e adicionar aqui um valor, e esse valor fica contemplado dentro do meu projeto de investimento. Neste caso, eu tenho aqui, defini, por exemplo, 4 investimentos que esta empresa vai necessitar. Só para vos enquadrar, este é um exemplo de uma empresa que seria ligada aos serviços e à venda de mercadorias, ligada à área da logística, da distribuição de produtos. E então aqui necessitava de fazer comprar algumas máquinas, nomeadamente a nível de máquinas de embalamento, esteiras, estantes, processadores. Mas aqui o utilizador coloca o que quiser e atribui o investimento que ele quiser. Relativamente ao investimento, nós utilizamos a metodologia que está inerente ao estudo de viabilidade dos cash flows descontados, dos discounted cash flows. O cash flow descontado utiliza o ano zero como primeiro ano de investimento. Ou seja, tudo o que são investimentos que nós vamos ter no ano de 2020, neste caso aqui eu coloquei com 2020, mas podia ser 2021, 2022, o que fosse, tudo o que são colocados neste primeiro ano, se é um investimento, ele deve ser colocado no ano zero, porque o ano zero é a mesma coisa que o ano 2020. É a mesma coisa que o primeiro ano, só que é o arranque do projeto, é o início do projeto. Daí se chamar ano zero. Mas ele, ao fim e ao cabo, é um ano. O 2020 é o ano já finalizado, é o ano fiscal, digamos assim, terminado e concluído. O ano zero é aquilo que nós necessitamos antes de arrancar com a empresa, antes de arrancar com o negócio, é aquele investimento que precisamos fazer à cabeça, digamos assim, como projeção. E então nós utilizamos esta metodologia do ano zero e é aqui que deve ser colocado este investimento inicial. No entanto, eu posso colocar, imaginem que se eu tinha previsto fazer uma compra, um investimento de máquinas de embalamento ao início, mas depois estava previsto com o aumento da produção, eu chegar a meio do projeto, em 2022, e fazer outro aumento. Então, eu posso chegar aqui e dizer que, olha, vou comprar, isto está como exemplo, mas eu podia colocar aqui, no ano 2022, por exemplo, mais investimento, ou seja, que significava que eu fazia um investimento ou no ranking e depois fazia outro a meio do projeto. Incluindo com o investimento, e como verificam, tem aqui todas estas opções para trabalhar, e é possível acrescentar muito mais linhas, okay? Utilizando estes botões. Eu aqui só tenho uma linha, mas eu posso acrescentar aqui muito mais linhas e preencher estas linhas da forma que eu bem entender. E tudo o que é introduzido aqui, o software vai estar a relacionar isto depois usando mais à frente nos cálculos. Dentro do investimento, ainda há necessidade de depois definirmos quais são as depreciações ou as amortizações do próprio investimento. E aqui sim é possível também, à medida que o software introduz, eu defino a introdução nos investimentos, ele automaticamente vai introduzir uma linha nas amortizações. Tudo isto aqui é automaticamente feito pelo software e eu posso atribuir uma taxa de amortização para cada um dos itens, ou seja, o software trabalha, permite fazer esta configuração muito especializada de taxas para cada um destes itens. Máquina de embalamento, se tiver uma taxa de amortização de 10%, eu coloco 10%. A esteira de distribuição, se tiver uma taxa de amortização de 33%, eu coloco 33%. E eu posso definir essa taxa de amortização, aquela que está definida contabilisticamente, e posso colocar para cada um tipo dos produtos ou dos investimentos uma taxa de amortização. Portanto, mais aqui uma vantagem que é a configuração ao pormenor, ao detalhe que é possível fazer com o Business Planner. O primeiro vértice está feito. O segundo vértice será o que está relacionado com os cash flows de exploração.
Portanto, quando estamos a falar de exploração, estamos a falar das vendas de produtos, prestação de serviços, a venda de mercadorias e os gastos, os custos que estão associados a essa exploração. Gastos com pessoal, gastos com os FSEs, como ainda há pouco disse, gastos com a compra de matéria-prima ou com a compra de produtos. O software permite trabalhar com mercados. Esta nova versão, eu estou aqui a mostrar, neste caso é uma empresa, como eu vos disse, que não é de produtos, portanto não vende produtos, não tem produção, então o que ela vende é serviços e mercadorias, por isso ele está a branco. Mas tanto aqui nos produtos, nos serviços, como nas mercadorias, como nos produtos até, nós permitimos nesta nova versão, colocámos uma nova funcionalidade que é a possibilidade de definir ou de orçamentar as projeções por mercados. E neste caso aqui nós temos mercado nacional, temos o mercado 2, que é o mercado comunitário, ou o mercado 3, que é o mercado extracomunitário, mas eu posso mudar estas opções. Nomeadamente, se eu estiver a trabalhar noutros países, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, eu posso estar, ao Brasil, eu posso estar a minha lógica de trabalhar, não é? Eu não tenho mercado extracomunitário, não tenho mercado comunitário. Então eu posso alterar no menu definições, no botão aqui definições em cima, eu tenho estas designações de qual é que é o do mercado 1, mercado 2 e mercado 3. Então eu posso chegar aqui e posso alterar. Posso pôr mercado nacional, posso pôr mercado de exportação, não é? E posso exportação 1 e posso pôr mercado de exportação 2. Portanto, posso escrever aquilo que eu quiser e automaticamente o software muda estas definições e vai mudar estas opções para outro nome. Aqui, a vantagem de trabalhar com mercados é que, por exemplo, no final, eu estou a trabalhar de uma forma, estou a ler, ou posso ter uma leitura, como neste menu, do resumo de exploração por mercados, mais detalhada por mercado, e posso ver até alguns gráficos onde estejam mais destacáveis os tipos de mercado onde eu estou a projetar as minhas vendas, e isso pode ter vantagem. Pode ser útil em mostrar depois no relatório final ou no plano de negócios, se eu quiser fazer um texto descritivo sobre os vários mercados e a importância desses mesmos mercados no meu projeto. Portanto, nós damos esta possibilidade. Portanto, se eu não trabalhar como mercados, eu simplesmente utilizo o mercado 1 e é o mercado principal e portanto, digamos que esta vantagem de trabalhar com os mercados tem a ver com o poder de fazer esta descrição e esta distinção entre os vários setores onde vamos trabalhar. Depois, permite também configurar os IVAs, da mesma forma que nós temos os IVAs configurados as taxas de depreciação e de amortização configuradas nas depreciações dos investimentos. Os IVAs também é possível colocar, IVAs ou qualquer imposto sobre o consumo que seja utilizado, que nós em Portugal utilizamos, outros países, Angola também neste momento já está a utilizar. Portanto, qualquer imposto sobre o consumo pode ser colocado item a cada um dos produtos, ou seja, eu não vou atribuir uma taxa global de imposto sobre o consumo para as vendas de produtos ou para as vendas de mercadorias. O software permite-me atribuir a cada produto. Por exemplo, nós em Portugal temos alguns produtos que têm taxas de IVA diferenciadas, taxas de imposto ao consumo diferenciadas. Temos também as nossas ilhas, os Açores e a Madeira, que faz essa distinção. Existem taxas diferenciadas de imposto ao consumo. E aí faz todo o sentido nós criarmos um mecanismo em que, se o utilizador quiser, possa ir a cada um dos produtos, a cada um das mercadorias e definir qual é que é a taxa de imposto de consumo relativamente àquele produto e àquele item. Depois da exploração, ainda continuando a exploração e depois dos rendimentos, temos os gastos. Portanto, coisas como custos de mercadorias associados a cada um dos mercados, os FSEs, os fornecimentos e serviços externos, a eletricidade, os combustíveis, aquilo que é gasto de forma anual, que é considerado como fornecimento e serviço externo a nível contabilístico, os gastos com pessoal, onde é possível detalhar as várias categorias e os vários tipos de pessoal que nós temos afetos ao nosso projeto. Neste caso aqui eu tenho estes itens todos lançados, mas eu posso acrescentar mais, posso chegar aqui e podem ser alterados. Estas designações que estão aqui, responsável logística, técnico de distribuição, elas podem ser modificadas, não é o programa que as atribui, é o utilizador. Eu posso pôr aqui até comercial, técnico.
Posso aqui acrescentar um técnico categoria 1 e automaticamente, se reparar, ele apresenta e acrescenta aqui em baixo o técnico categoria 1. E aqui neste primeiro mapa, coloca-se o número de trabalhadores que estão previstos, a orçamentação do número de trabalhadores previstos para os anos do projeto, e aqui as remunerações básicas que estão previstas para a mesma categoria, e automaticamente o software faz o cálculo aqui também. Tá? Se eu colocar aqui um valor, ele vai calcular aqui o valor de 14.000, ok? Pronto. De 14.000, porque estamos a contar, é definido aqui nos pressupostos, o número de meses de remuneração, ok? Eu estou a pôr 14, significa que, apesar de um ano ter 12 meses, mas podem ser pagos com um subsídio de férias ou um subsídio de Natal. Se trabalharem só com 12 meses ou com 13 meses, chegam aqui e colocam os 12, ok? Portanto, não existe nada de fixo nesta configuração. Portanto, como veem, mais uma vez o software aqui a reagir bem ao tipo de configuração e de personalização que nós temos que fazer. Depois existem outros gastos também, mas estão mais associados a pequenos itens mais na área de contabilidade e até se calhar que vêm até de dados históricos, mas a partir do momento em que nós temos estes dois vértices, o investimento e a exploração definidas, nós já começamos a ter aqui alguns mapas que já nos permitem analisar a variação do fundo de maneio, o crédito concedido a clientes ao Estado, o IVA que vamos pagar ou não ao Estado, o crédito concedido a fornecedores e mercadorias, ou seja, começamos aqui a verificar, a ter aqui já alguma noção de como é que, por exemplo, a parte de exploração se vai comportar. Mas, a partir do momento em que temos investimento e temos exploração, e o objetivo é verificar se existe ou não viabilidade, e sabemos que, eventualmente, que a exploração não vai dar para pagar logo o arranque do investimento inicial, é necessário contrair algum financiamento. O financiamento pode ter uma origem no capital próprio, pode ter financiamento nas instituições de crédito, fornecedores, etc., mas o software, nós colocamos aqui temos umas ferramentas de cálculo de planos de financiamento, ou seja, se inerente ao projeto o financiamento incluir contrair financiamento ao banco ou a alguma instituição financeira que vai emprestar determinado valor por um determinado prazo com juros, com taxa de juros, para cobrar juros, o software permite fazer esses cálculos também. Tem uma ferramenta na área dos financiamentos do projeto. Aqui ressalvo também aqui a questão da dívida histórica, ou seja, isto é válido não só para os novos empréstimos, como também para negociar empréstimos que já existam. Como eu disse desde o início, o software permite fazer projetos de investimento para empresas que já estejam no mercado, ou seja, empresas que já tenham histórico. A partir do momento em que eu coloco o histórico, e se existirem empréstimos que a empresa já tenha, é natural que nos anos previsionais que eu estou a definir, esses empréstimos tenham que ser reembolsados e tenham que ser pagos. E então o software permite também fazer essa negociação. Então, onde é que isto faz? Faz aqui nesta opção, neste menu 7, o 7.3, plano de financiamento, onde eu posso trabalhar e posso criar, utilizando metodologias de cálculo financeiro, que o software já tem inserido, para calcular rapidamente planos de empréstimos. Como, por exemplo, eu aqui já tenho um plano de empréstimos calculado, com este valor, mais de 2 milhões de euros, mas eu posso chegar aqui e iniciar um novo plano, posso dizer aqui qual é que é o banco, posso colocar aqui qual é o montante do valor, a taxa de juro, posso colocar a taxa de juro 0, se for esse o caso, ou seja, se não existir juros, e às vezes pode haver alguns benefícios, alguns subsídios, a taxa 0, ou seja, que se não tem cariz de reembolso de juros, posso colocar a taxa 0, o software permite fazer isso também, mas aqui eu vou dar um exemplo de estar com uma taxa de 5%, 36 meses, neste caso, vou definir o tipo de frequência de pagamento, vou definir mensal, vou definir qual é que é o período, posso definir que seja, olha, a partir do dia 1 de junho, o tipo de prestações crescentes, constantes, etc. E o tipo de negociação, se tem períodos de carência, se tem períodos de deferimento, ou se é um empréstimo sem nada disso. E ao carregar no botão calcular plano de pagamentos, o software acrescentou aqui um plano número 2, 100.000 euros de
de valor, uma taxa de 5% e todo o cálculo inerente. Se repararem, montante inicial, pagamento, reembolso do capital, juros, etc, etc. Ou seja, é uma ferramenta pura de cálculo financeiro, de cálculo de empréstimos, de cálculo de juros, de prestações, que o software já está embutido. Esta ferramenta está incluída dentro do próprio projeto, ou seja, significa que todos os planos de empréstimo que eu fizer aqui nesta opção, no menu 7.3, são incluídos dentro do projeto e estão a influenciar logo o projeto, mas eu posso querer fazer simulações à parte, ou seja, posso não estar a querer trabalhar diretamente no projeto e posso querer utilizar simulações de planos de empréstimos. Então, eu tenho esta opção aqui, que nós estamos a distribuir com a versão 2.0 do Business Planner, que é o simulador. O simulador permite fazer planos de empréstimos e calcular e simular os pagamentos de empréstimos sem que ele influencie os dados que nós estamos a trabalhar no nosso projeto de investimento. Para que é que isto pode servir? Por exemplo, como um cálculo à parte do empréstimo que eu quero fazer, uma negociação que eu esteja a fazer com a banca, imagino uma daquelas máquinas que nós vimos ainda há bocado, daqueles investimentos, eu estava a negociar com a banca, mas ainda não tinha ainda a certeza qual é que era o financiamento. Aliás, porque o programa permite fazer, por isso é que ele permite fazer vários planos de empréstimos, porque eu posso ter que me financiar de várias maneiras ao banco em função dos tipos de ativos. Por exemplo, o banco pode querer fazer, se eu tiver que fazer construção de instalações ou remodelações, o banco se calhar tem taxas de juros e tem bonificações específicas e tem empréstimos específicos para esse tipo de investimento. No entanto, se eu quiser comprar viaturas ou se eu quiser comprar máquinas de produção, o banco já tem outro grau de nível de empréstimo, já tem outro tipo de risco, já tem outro tipo de taxas. E isso é possível criar e implementar aqui. E esta questão da simulação permite-me desenvolver qualquer simulação de empréstimos. Eu posso colocar aqui um empréstimo, por exemplo, colocar aqui a taxa de juro, colocar o número de meses e dizer que quando é que isto vai ser negociado, ok? Posso pôr isto a negociar a partir de 1 de agosto, dizer que isto tem 6 meses de carência, ou 3 meses de carência, porque é 24 meses, e automaticamente verificar aqui estão as carências, ele detecta logo aqui que há 3 períodos de carência, neste caso 3 meses de carência, e o software calculou-me, fez o cálculo financeiro do empréstimo, com estes pressupostos. Depois, o que é que eu posso fazer com este simulador? Ou exportar para Excel, posso exportá-lo e depois posso trabalhá-lo. Imaginem que eu quero apresentar isto ao banco e quero levar isto para negociar com o banco. Eu tenho a minha ferramenta de cálculo, não é? E tenho aqui os meus planos. Posso juntar isto a uma folha Excel, a um mapa Excel, até para fazer o tipo de cálculos. Posso imprimir, simplesmente, e gerar a importação para PDF ou para impressora. E posso guardar, para mais tarde ir... vou aqui escrever simulação 01, para ser mais tarde utilizada. Ou seja, significa que se eu fechar isto, estes 150 mil euros que eu coloquei aqui, eles não estão associados a nada do projeto. Eu posso lá voltar ao simulador e imaginem que eu estava a negociar com o banco. Olha, o banco agora diz-me que não me vai emprestar a 7%, mas só me consegue emprestar a 8%. E nós vamos ver como é que isto pode influenciar. Então, eu venho aqui outra vez aos pressupostos e digo, olha, não é 7%, é 8%, e o banco o que é que vai apresentar? E ele recalcula tudo outra vez de novo, e aqui eu posso ir então trabalhando o plano de empréstimos. Se eu mais tarde achar que isto é uma simulação que já está afinada e que já está negociada e que é finalizada e que já posso incluir dentro do empréstimo, então eu posso chegar aqui à opção 7.1 ou até no investimento histórico, eu posso estar a negociar o empréstimo que está a decorrer, já tem alguns anos, mas que está na altura de negociar com o banco. Não é? E eu então posso chegar aqui a qualquer uma destas opções de financiamentos do projeto ou amortizações de financiamentos históricos, através deste botão que é importar a simulação, ir à procura do fecheiro de simulação que eu estava a trabalhar e automaticamente o software carrega cá dentro o plano de empréstimos. Então significa que eu estive a trabalhar dentro do Business Planner, mas era como se fosse uma ferramenta à parte. E posso também integrar diretamente essa simulação, depois de finalizada e de validada e de já negociada, dentro do projeto. Ou seja, significa que tudo o que é colocado agora aqui neste menu 7.32 vai ter influência nas análises e nos dados.
Portanto, isto chamar a atenção que, de facto, é uma área de financiamento que às vezes é complexa de trabalhar e de calcular os projetos, os juros e calcular os planos de pagamento, etc. Aqui o software permite fazer isso de uma forma muito fácil, muito simples, muito imediata, como viram, não demora nada a calcular, são frações de segundo, utilizando o que são as técnicas de cálculo financeiro que os bancos utilizam. A partir do momento em que eu tenho investimento, exploração e financiamento, então o software começa-me a gerar os mapas finais, os outputs finais. A demonstração de resultados, o orçamento de tesouraria, o balanço, o orçamento financeiro e os tais indicadores e os tais mapas que têm uma grande relevância para a análise de estudo de viabilidade. Os mapas dos cash flows, com o cálculo dos cash flows, aqui está o ano zero, e a metodologia dos cash flows descontados, ou discounted cash flows. Aqui um dashboard de decisão, onde é possível analisar, já agora vou aqui antes aos análises de cash flows, onde o software calcula o VAL, a TIR, a taxa interna de rentabilidade, o prazo de recuperação e o retorno do investimento, usando a metodologia, e aqui explica como é que a taxa de atualização é calculada, em função até daquilo que se nós quisermos usar, o WACC, ou a ponderação dos capitais próprios e capitais alheios. E depois tem um dashboard de decisão, onde o software nos mostra, já de uma forma mais gráfica, onde é que se situa os valores que correspondem à TIR, onde o VAL é igual a zero, e que nós estamos aqui a ver com 19,01%, e o VAL, onde se encontra o VAL, aquele que é a taxa atualizada à taxa de 10%. Ou seja, estamos a ver aqui um projeto positivo, um projeto viável, tirando aqui esta área das necessidades de fundo de maneio, em que o software está ali a calcular e está a dizer, ok, é um alerta que pode, se baixar a taxa, pode afetar a tesouraria. Permite-me ainda aqui nestas zonas no topo fazer algumas simulações, por exemplo, eu posso criar cenários pessimistas para o programa e dizer assim, olha, se eu aumentar 5% os custos, qual é a influência que isso vai ter? Reparamos que o software automático, se eu aumentar 5%, neste caso, neste exemplo, o programa diz-me logo, ok, olha, o VAL, se os custos por alguma razão aumentarem 5% nos próximos 5 anos, o projeto não será viável, porque terá uma taxa interna de rentabilidade abaixo dos 10%, não é? E terá um VAL negativo. Portanto, permite criar estas simulações que podem ser interessantes de colocar dentro do plano de negócios e até do ponto de vista de análise de consultoria. Tem também depois uma análise de sensibilidade, onde é possível alterar aqui alguns itens, da mesma forma que alteramos no dashboard de decisão, e verificar de que forma é que o projeto se comporta, se aumentar os investimentos, diminuir a venda de produtos, ou a venda ou aumentar os custos com FSEs, etc. E depois tem aqui alguns indicadores de síntese, com gráficos, onde tem os cash flows e com o gráfico dos cash flows, portanto, o cash flow atualizado e o cash flow normal. Tem depois a demonstração de resultados também, o balanço, e tem aqui análise económico-financeira com alguns dos indicadores que são utilizados, os indicadores mais comuns que são utilizados para corroborar, para complementar um estudo de viabilidade. Depois o último menu do estudo de viabilidade tem aqui a área dos dados históricos, é aqui, de facto, se eu trabalhar com uma empresa histórica, é aqui que eu vou colocar informação. Pronto, este é o plano, o estudo de viabilidade. Depois temos a área do estudo do plano de negócios. E aqui no plano de negócios é uma área que já trabalha não só já não são mapas, porque os mapas já são trabalhados no plano financeiro, mas que tem não só tabelas, mas também caixas de texto para serem preenchidas. Por exemplo, aqui no sumário executivo, se repararem, isto tem aqui um ícone que tem um símbolo de um texto, um TXT, e este é um texto, é uma zona de texto, onde se eu começar a escrever, ele diz-me que vai arrancar com o editor, e é um editor de texto puro, onde eu escrevo aquilo que eu quiser e posso formatar da maneira que eu quiser as letras, posso atribuir cores, posso fazer o que quiser. Portanto, é um editor de texto, não é o Microsoft Word, ok? Não tem nada a ver com o Microsoft Word, mas é um editor de texto que já tem grande parte das formatações. Posso inserir também imagens, e o que isto permite é criar os textos que estão associados a um plano de negócios. Vou mostrar aqui este exemplo, que é o 2.9, que já está previamente preenchido,
E é um texto que foi construído, portanto, este texto está funcional. Portanto, eu desenvolvi este texto, preenchi este texto, formatei aqui as letras da minha maneira, coloquei como bold e coloquei azul, introduzi uma fotografia e ao guardar isto, ele fica guardado dentro da estrutura do plano de negócios. Ou seja, significa que eu mais tarde, como já vou mostrar aqui um bocadinho, posso até exportar todos estes mapas, tudo isto todos estes textos para Microsoft Word e para o Word e trabalhar no Word até de uma forma mais personalizada. Mas eu aqui estou a guardar os meus textos, ou seja, tenho todo o encadeamento lógico de como é que é fazer um plano de negócios. E já sei que não vou esquecer de nada, porque está aqui tudo desenvolvido. E para além de não me esquecer de nada, eu tenho uma estrutura que me ajuda a preencher. Para além de me ajudar a preencher não só o texto, existem algumas zonas, e elas são representadas com este ícone, que me permite criar e escrever de uma forma mais ágil determinadas áreas. Por exemplo, os objetivos estratégicos, que é algo que faz parte de um plano de negócios. É importante que a empresa que esteja a desenvolver um plano de negócios desenvolva o que é um plano estratégico, um objetivo estratégico. E então, o software tem aqui a possibilidade de acrescentar tópicos para o objetivo estratégico e dizer, olha, um dos objetivos estratégicos é a formação em recursos humanos. Ela já está. Se repararem, existe aqui uma lista já pré-preenchida que o programa introduz. Se nós formos aqui, e eu posso colocar ali as letras, as linhas que eu quiser. Se formos à análise SWOT, por exemplo, que é um modelo que é utilizado muito na área estratégica e é utilizado não só no plano de negócios, como também aqui no plano estratégico, ou seja, é o mesmo modelo e mesmo preenchido. Se repararem aqui a análise SWOT, ela já está preenchida aqui com alguns dados, pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e ameaças e as estratégias que eu vou definir em função da ligação de pontos fracos com oportunidades, por exemplo, ou pontos fortes com ameaças. E como é que eu introduzo estes dados? Por exemplo, aqui nestes pontos fortes eu já tenho definido estes 4 itens. Proximidade aos fornecedores, uma estrutura organizacional bem flexível, o nosso produto tem um baixo custo na produção e a nossa localização é boa, é considerada boa. E nós podemos também atribuir uma importância a esse cada item. Como é que eu adiciono mais? Bom, carrego em novo e então o software vai dizer assim, ok, tu estás no SWOT, estás na análise de pontos fortes e estas são as sugestões que nós damos para tu poderes colocar dentro nos pontos fortes. E eu posso dizer assim, olha, uma dos nossos pontos fortes é uma tesouraria equilibrada também. Ok, e o software já tem lá isto. O que acontece é que todas estas listas de referências, que nós chamamos de listas de referências, elas estão disponíveis aqui nas definições, em listas de referências, e nós podemos navegar por várias listas de referências e verificar que, de facto, se viemos aqui aos pontos fortes, estão cá aqueles pontos fortes que aparecem ali. Ou seja, o software tem listas de referências que nos ajudam a o preenchimento mais rápido e mais automatizado de muitas áreas do plano de negócios. E essas áreas são quais? São estas, stakeholders, a análise PEST, a análise externa, a análise contextual, a SWOT, os valores críticos do sucesso, os objetivos estratégicos, os projetos estratégicos, ou seja, as 5 forças de Porter também, que é a análise setorial e do setor onde nós estamos incluídos, ou que a empresa está incluída, pode ser feita. E às vezes são análises que exigem que nós tenhamos que escrever muito e temos que escrever ali coisas mais específicas e o software já faz esse adiantamento, já nos adianta algumas frases, alguns textos e que nós podemos utilizar. No entanto, se eu quiser adicionar mais referências a essa lista, eu posso chegar aqui e colocar texto, carregar e adicionar referência e adiciono. E depois posso utilizar isto mais tarde noutras alturas do projeto. Mas aqui a vantagem, para além de ter não só o preenchimento de texto, permitem em muitas das áreas que estão aqui espalhadas, e podemos estar a falar em enquadramento ao setor, se repararem o modelo das 5 forças de Porter, também totalmente preenchido, ameaças de novas entradas, substitutos, por exemplo, uma das áreas, poder negocial dos fornecedores, ok, vou criar um novo, e o que é que eu posso pôr aqui? Olha, existe uma ameaça ou existe uma concentração elevada de clientes,
Boa. Então, isto é um grau muito importante porque significa que eu estou a perder, tenho menos poder concorrencial ou negocial com os meus clientes, ok? Porque se existe, neste setor existe uma concentração muito elevada de clientes, significa que eles próprios têm esse poder. No entanto, isto também só é complementado se na rivalidade de clientes eu souber que também existem muitos concorrentes ou poucos concorrentes. Significa que se tiverem muitos, os clientes, por terem muitos, também têm muito mais mercado para escolher. Mas o software, como vem, permite fazer e usar essas listas de referências. E depois é uma questão de preencher e de verificar tudo o que são áreas possíveis de serem preenchidas. Nem todas elas podem ser preenchidas, depende muito do negócio e do tipo de atividade. Alguns, por exemplo, aqui nesta opção do 11, quadros na área do investimento, o 11.2, que é o quadro de investimentos, é o mesmo quadro que foi preenchido no plano financeiro. Okay? O quadro de financiamento também é a mesma coisa. Portanto, há aqui áreas nos recursos humanos, o mapa de pessoal também aparece, está integrada dentro do plano de negócios. Portanto, segue toda esta lógica de um plano estruturado, do que é um plano de negócios. Para terminar, o plano, e eu já vou à parte dos relatórios, para terminar, o plano estratégico segue muito a mesma lógica de um plano de negócios, mas está todo enquadrado e está todo contextualizado para desenvolver aquilo que é um plano estratégico, ou seja, foco naquilo que são as áreas mais de estratégia. Os tais diagnósticos estratégicos através das análises dos stakeholders, análise de contexto, desenvolvimento contextual, os fatores críticos de sucesso que são importantes também para a construção de uma análise SWOT, a missão, a visão, etc. As opções estratégicas que são necessárias colocar. O software aqui já, algumas áreas já acrescenta e já tem uma espécie de pré-texto que ajuda também o preenchimento. Ou seja, eu aqui nas opções estratégicas posso chegar e dizer assim, ok, tenho isto para preencher. Qual é a base competitiva? Baixo custo, diferenciação da oferta, olha esta e depois a seguir posso continuar a preencher e a escrever texto em cima disto. E aguardar para depois ser utilizado mais tarde. Relativamente isto são os 3 planos, relativamente à parte da exportação, o que é que eu posso, ou impressão? No plano, aqui nos relatórios, é onde eu posso gerar tudo o que são outputs finais para impressora, para PDF ou para Word dos meus planos. No plano financeiro, é possível, usando esta opção, é possível apenas só exportar para PDF ou para impressora. No entanto, se nós viemos aqui ao plano financeiro, cada um dos mapas tem este botão aqui que significa exportar para Excel, ou seja, eu posso exportar todos os mapas que estão dentro do plano financeiro para Excel e o software pega neste mapa e exporta. Isto pode ser útil da mesma maneira que eu expliquei ainda há bocado na área do plano de empréstimos. Os planos de empréstimos pode ser importante para eu criar outros mapas à parte e fazer algumas simulações. Portanto, o software permite fazer essa integração. Não é? Não limita o utilizador só a trabalhar aqui. Mas a nível da impressão, no plano financeiro, eu aqui vou só experimentar aqui o menu investimentos. O que ele faz é gera os mapas, os gráficos que estão associados ao plano financeiro e vai mostrá-los fazer uma pré-visualização. Neste caso aqui eu só escolhi o menu, para não estar aqui a demorar muito tempo, onde ele tem os mapas de investimentos, o mapa das depreciações e o tal gráfico que mostra a relação dos vários tipos de investimentos que a empresa vai fazer. No caso do plano de negócio e do plano estratégico, funciona de uma maneira, os dois muito semelhantes, permite também fazer a pré-visualização, mas permite também à mesma selecionar cada um dos itens que eu quero. Posso só escolher 1, 2 ou 3 itens, porque, como eu disse, posso não preencher todos os menus, não é? Dependendo muitas vezes do tipo de negócio, eu posso não usar este enquadramento a 100%, mas uma das grandes vantagens é que me permite aqui chegar e ou pré-visualizar, eu até vou escolher só este, o 2.9, pré-visualizar, aqui estamos a pré-visualizar e eu posso imprimir ou posso exportar para o Word. A exportação do Word pode ser feita na pré-visualização ou aqui, ou seja, eu posso selecionar qualquer um dos itens e selecionar, exportar para o Word, indicar qual é que é o fecheiro que eu quero e o software exporta-me todo o conteúdo, texto e texto já formatado, todas as imagens que eu coloquei dentro do Business Planner, os mapas, os gráficos,
exporta tudo para o Word para ser depois editado. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu no Word, por exemplo, é um editor de texto bem mais completo, não é? E eu posso colocar as minhas personalizações, posso colocar o tipo de letra, posso personalizar um bocadinho mais em termos de template, de layout, posso utilizar o tipo de cores, posso associar até alguns textos ou outros estudos que eu já imagino que eu num plano de negócios quero agregar uma área que é um estudo um estudo ambiental ou um estudo sobre regulamentação do negócio. Eu posso querer acrescentar, ou um estudo de mercado, por exemplo, então eu posso querer agregar esses textos já previamente construídos no Word. Então eu posso exportar esta informação toda para o Word. Portanto, aqui a vantagem, e já em jeito de conclusão e terminando, é que eu vos quis mostrar o tipo de planos que é possível fazer, ou seja, nesta área concreta de planos de negócios, de estudo de viabilidade e planos de negócio, das previsões, não só para empresas, startups ou empresas que estão a começar, mas também para empresas que já existam. Temos muitos clientes nossos que utilizam o software para empresas que já existam e estão a fazer um investimento agora, de uma reestruturação, uma recuperação ou um reinvestimento, uma remodelação estratégica e estão a utilizá-lo. Permite utilizar os 3 planos ou só um de cada vez. Eu posso só querer fazer um plano de negócios e não querer um plano financeiro, ou um plano financeiro e não um plano de negócios. Mas a vantagem é que, de facto, tem toda esta estrutura lógica que não só nos ajuda a preencher de uma forma mais intuitiva e mais acompanhada os diversos planos, mas também nos ajuda a tornar este preenchimento, este desenvolvimento muito mais ágil, porque muitos no caso do plano financeiro, muitas dessas informações já são recalculadas, não é? Porque já tem as fórmulas e os vários mapas que depois fazem esses cálculos a jusante, e no plano de negócio e no plano estratégico existem algumas áreas onde o software já ajuda no preenchimento, já faz um pré-preenchimento, nomeadamente a nível das listas de referências, ou nesta, como estou aqui a mostrar, nas opções estratégicas, que já há algum texto que pode direcionar o utilizador, e isso facilita muito o preenchimento, okay? E é muito esta lógica. Ferramenta ágil de trabalhar, muito focada e muito, digamos, corroborada do ponto de vista até académico do que é desenvolver um plano financeiro, um plano de negócio, um plano estratégico, e basicamente é isto. Ângelo, não sei, eu acho que estou a terminar, terminei, não quis estender muito mais, mas basicamente era isto que eu queria demonstrar na aplicação, tendo em conta o tempo que temos e também o tipo de webinar que é, mas que acho que agora podemos dar aqui alguma questão para questões ou algo do género. Sim, acabaste por cobrir todos os pontos e basicamente a ordem de trabalho do webinar era mesmo essa, era fazer uma apresentação das novas funcionalidades e, portanto, apresentar a nova versão do software e também mostrar a agilidade naquilo que é o processo de construção de um estudo de viabilidade, plano de negócios, plano estratégico. Independentemente de ser uma ferramenta direcionada para gestores, consultores, acaba inevitavelmente por haver uma curva de aprendizagem, mas que facilmente é ultrapassada e vocês facilmente ficarão entrosados com os vários aspectos de manuseamento da ferramenta e a ferramenta acabará por ser um apêndice à vossa gestão de projetos. Também, e em termos daquilo que é alguma política de pós-venda, nós temos disponível uma linha de suporte totalmente direcionada para o esclarecimento de dúvidas que surjam no seguimento da utilização do software. Normalmente é utilizado para fazer um esclarecimento ou reportar alguns erros que por vezes possam acontecer, mas também às vezes servir para desbloquear aí alguns aspectos que possam surgir do vosso lado, em termos daquilo que é a percepção do software, utilização, etc. E, portanto, contarem também com o nosso apoio para vos apoiar nesses aspectos. Dito isto, se calhar abriríamos aqui espaço para colocarem algumas questões. Temos connosco clientes, não clientes, potenciais clientes, esperemos nós, mas seria sempre uma boa altura para obterem aqui algum esclarecimento. O Rui acabou por abordar todos os aspectos, portanto, mais do que em jeito de conclusão, ela até já está feita, diria assim. Portanto, se calhar alguma questão que tenha? Exato. Em todo o caso, também, posteriormente,
Se quiserem direcionar alguma dúvida que tenham para o meu e-mail, martin@rcrcontabilidade.pt, responderei às vossas questões. Vocês têm do vosso lado a versão de demonstração, portanto, foi um link que acabou por ser disponibilizado quando vocês fizeram a inscrição no webinar. Portanto, têm também já a ferramenta do vosso lado para que possam testar e dissipar algumas dúvidas que possam ter. Não havendo questões, Rui, não sei se queres, em jeito de conclusão, dizer ou acrescentar algo mais. Não, é só, não acho que não vou acrescentar muito mais, de facto, voltar a reforçar que é uma aplicação extremamente fácil de trabalhar, muito intuitiva, muito guiada para aquilo que é esta área profissional de desenvolver planos de negócios, planos estratégicos e estudos de viabilidade. E uma das características muito importantes e que nós trabalhamos muito é a agilidade, que é o trabalhar com esta aplicação, que é muito rápido de desenvolver planos de negócios, mas basicamente é esta a conclusão que eu queria reforçar, digamos assim. Ok. E eu agradeço a tua atenção, agradeço também a tua apresentação e a vossa presença. E a presença dos participantes. Acabaremos por disponibilizar este vídeo, depois podem revisitá-lo ou podem enviar também um e-mail solicitando o link que faço gosto em disponibilizar. Ok? Pronto. Da minha parte, despeço-me, agradeço a vossa presença e continuação de um bom dia de trabalho. Obrigado. Bom dia de trabalho.